no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, no outro lado da rua. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele, o doutor da lei, disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. Agora nós vamos ler em Romanos, um pouco mais para frente, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos 6 a 10. E agora eu quero que vocês prestem atenção durante esta leitura e ver se vocês conseguem descobrir o que esses versículos têm a ver com a parábola que nós acabamos de ler. Versículos 6 a 10 de Romanos capítulo 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, hoje nós lemos a parábola do bom samaritano. Quem já conhecia esta parábola? Acredito que todos vocês já ouviram antes, né? A parábola do bom samaritano. Benjamin, você já tinha ouvido? Não? Então, que bom que você vai poder ouvir pela primeira vez hoje. Nós lemos sobre o samaritano e sobre um homem, um judeu, que descia uma rua bem deserta. Ó, eu vou te mostrar aqui uma imagem desta rua. Quase não dá para ver uma rua aqui, né? Eu pensei que você tiraria uma foto. Essa é uma foto de uma estrada, aqui um caminho de Jerusalém até Jericó, no meio de um deserto. Eu estive neste lugar uma vez. E aqui não tem nada, é um deserto. Aí mesmo? Sim. É o mesmo lugar onde Davi se escondeu quando Saul estava atrás dele, lembram? É o mesmo lugar, é um deserto. Aqui tem o caminho de Jerusalém, descendo para Jericó.
Nesta parábola que o Senhor Jesus contou, este homem estava descendo esta estrada, esse caminho. Talvez com um jumento, né? Talvez ele estava indo para vender algumas coisas e ele estava com coisas de valor com ele, né? Quando de repente alguns homens maus, a Bíblia chama eles de salteadores, roubadores, apareceram no caminho. Nós lemos sobre isso. E o que eles fizeram? Eles roubaram tudo que o homem tinha. Levaram embora tudo que este homem tinha, que estava indo de Jerusalém para Jericó. E além disso, não só levaram tudo dele, roubaram tudo, até as suas roupas, seu jumento, as coisas de valor que ele tinha. Não somente isso, mas espancaram ele. Nós lemos que eles espancaram ele e deixaram ele quase morto no lado da rua. Quase morto. Espancaram ele, machucaram ele e deixaram ele lá, jogado no lado da rua. Quase morto, sofrendo com muita dor. Este homem provavelmente pensou que ele ia morrer lá no lado da rua. Até que ele ouviu de repente os passos de alguém se aproximando. E talvez, se ele tinha a consciência para pensar, talvez ele pensou, agora alguém vai me ajudar. Alguém vai me salvar. Alguém vai me levar para um lugar onde eu posso ser tratado. Era um sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Eles trabalhavam no templo de Deus, lá em Jerusalém. Com certeza, este homem ia ajudar, né? Ele não era um servo de Deus? Com certeza, ele conhecia bem a palavra de Deus. Ele ia ajudar o homem. Mas o que a Bíblia fala, o que acontece na parábola, ele passou de largo, ele passou lá no outro lado da rua, fingindo que ele não viu o homem machucado lá. Passou muito longe, fingindo que ele não viu, para não precisar ajudar. Que triste. Depois de um tempo, vinha mais um homem. Depois você pode fazer perguntas, tá bom? Vinha mais um homem, um levita. Quem eram os levitas? Eles ajudaram os sacerdotes no templo. Então, com certeza, este ia ajudar, né? Você acha que ele ia ajudar? Ele deveria ajudar? Ele sabia que ele deveria ajudar uma pessoa em grande necessidade. Claro que ele sabia. Ele conhecia bem a palavra de Deus. O que ele fez? Passou de longe. Sem nem olhar. Não se importava com esse homem. Não queria ajudar. Ele está fingindo que não está olhando, mas ele viu o homem, né? Ele viu o homem, mas ele não quis ajudar e fingiu que não viu. Passou por longe, passou de largo. Agora você pode imaginar, este homem todo machucado, quase morto, perdeu toda a esperança, né? Agora, se o sacerdote e o levita não ajudam, quem vai me ajudar? Eles que servem a Deus na casa de Deus, não me ajudavam. Quem vai me ajudar? E lá ele ficou, sofrendo. Mas, novamente, ele viu alguém descendo da rua, na estrada. Talvez, se ele viu, talvez ele conseguiu levantar sua cabeça um pouco para ver quem era. Quem era? Um samaritano. Os samaritanos moravam perto dos israelitas, mas eram inimigos uns dos outros. Os samaritanos não gostavam dos israelitas e os israelitas não dos samaritanos. Não se falavam, não se davam bem, porque os israelitas falaram que tinham que adorar a Deus no templo em Jerusalém e os samaritanos disseram que tinham que adorar a Deus na cidade deles. Por isso que não se falaram. Eram inimigos. Então, quando este homem viu um samaritano se aproximando, pode tirar o sapato que vai tirar, vai estragar a cadeira. Claro que ele pensou,
o samaritano não vai me ajudar. Eu já pensei tanto mal do samaritano, o homem talvez até falou mal do samaritano para os outros. Ele odiava os samaritanos. Você acha que ele ia ajudar? E vai ajudar. E ele vai ajudar sim. O samaritano, quando ele viu o homem, ele parou e ele começou a ajudar, a cuidar das feridas deste homem. Ele colocou óleo e vinho, que a Bíblia fala que antigamente as pessoas usavam vinho e óleo para colocar nas feridas, para limpar e para sarar melhor. Talvez ele tirou a sua própria roupa e rasgou a roupa para fazer faixas em volta das feridas. E depois ele colocou o homem ferido em cima do seu jumento. E ele tinha que andar nessa estrada difícil para andar. E ele levou o homem até uma estalagem. Uma estalagem é como se fosse um hotel daquela época, onde as pessoas podiam passar a noite nas suas viagens longas. Isso, onde José e Maria tentaram ficar antes que o Senhor Jesus nasceu, que não tinha mais lugar, lembra? Uma estalagem. Este homem, o samaritano, passou a noite toda com o homem, o judeu lá, e cuidou dele, a Bíblia fala. Talvez a noite toda ele ficou acordado, cuidando do judeu. E de manhã, quando ele tinha que continuar sua viagem, ele deu dinheiro ao hospedeiro, ao dono da estalagem, para o dono da estalagem continuar cuidando. E ele disse também que quando ele voltar, que ele ia pagar o que for necessário. Isso não é maravilhoso? Isso não é surpreendente? Que um inimigo ajuda o homem ferido, seu próprio inimigo. Eles eram inimigos. O que o Senhor Jesus queria nos ensinar com esta parábola? Bem, muitos dizem que o Senhor Jesus queria nos ensinar a amar o nosso próximo, fazer bem às pessoas em nossa volta e até ajudar os nossos inimigos. É isso que o Senhor Jesus queria ensinar a nós? Sim, também. Mas é a única coisa? Não, tem algo muito mais importante aqui que o Senhor Jesus queria nos ensinar. Aquele homem judeu que saiu na estrada para Jericó, ele é como nós. A nossa vida é como uma jornada. E logo quando nós começamos a jornada, quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores, a Bíblia fala. E logo quando crescemos, o pecado começa a nos atacar, começa a sair de nós. Ninguém precisa nos ensinar a pecar. O pecado começa a se levantar dentro de nós e começa a estragar a gente. Começa a fazer mal para nós. Não é? E nós sofremos também por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados dos outros. Como aquele homem foi atacado, não é? Nós somos atacados por todo tipo de mal. É isso que a parábola está querendo dizer, o Senhor Jesus contando. Somos atacados por todo tipo de mal e pecado. E os pecados deste mundo são como aquele ladrão, o salteador, os salteadores que vieram. Quais são os pecados? Alguns exemplos só, tem muito mais. Mentira, ódio, cobiça, orgulho, imundície, essas coisas machucam a nós, mudam a pessoa que nós somos. Nós começamos machucam a nossa alma e nos levam para longe de Deus. Nós começamos a contar mentira, por exemplo, talvez para cobrir algo que nós fizemos. Isso nos deixa uma pessoa desonesta. Nós começamos a cobiçar coisas que não temos, que outros têm. E assim nós começamos a odiar os nossos colegas na escola. Ou tratar mal porque eles têm algo que eu não tenho e eu queria. Eu deveria ter. E nós começamos a ser pessoas horríveis. É assim que o pecado nos machuca. E quando você percebe isso,
Talvez você tente se melhorar. Não, eu aprendi da Bíblia que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, não desobedecer. Eu aprendi que eu preciso adorar a Deus, amar Ele. Eu aprendi da Bíblia que eu não posso cobiçar, que eu não posso matar. Então vou tentar ser uma pessoa melhor. Isso chama de... E o ódio, tudo a gente talvez tenta melhorar, né? Talvez nós tentamos nos mudar, Isabela. E tentamos ser pessoas melhores. E até talvez na escola ou na sua rua, onde tem criança, você pensa, eu não sou como essa criança, não. Eu sou melhor, né? Eu não faço isso, não faço aquilo, não falo palavrão, eu não minto para ninguém, eu nunca roubei de ninguém. Isso chama de religião. Você rouba alegria. Sim, nós pecamos sim. Então, nós achamos que nós somos melhores que os outros e nós criamos a nossa própria religião, achando que nós podemos agradar a Deus. Essa religião pode nos ajudar de verdade? Não. É igual aquele sacerdote que servia a Deus no templo, mas não ajudou o homem machucado. As coisas em que nós colocamos a nossa esperança de ajuda vão nos decepcionar. Nós não conseguimos melhorar a nós mesmos. Nem buscar alegria em outros lugares no mundo vão deixar a gente feliz? Não vão. Por exemplo, você pode sonhar que você vai ser uma pessoa mais feliz se você ganhar um tablet com muitos jogos. Aí você ganha um tablet com jogos. Você acha agora que você vai ser todo feliz, né? Não. Pelo resto da vida. Não. O que acontece depois? O jogo não funciona mais, ou você jogou tanto que você ficou enjoado, ou o tablet não carrega mais, não dá para usar mais. Aí vai embora a nossa felicidade. Então, não durou. As coisas que nós colocamos a nossa esperança não vão nos ajudar e não vão tirar de nós o nosso pecado, nem a nossa culpa. Mas, quem é esse samaritano? O Senhor Jesus. E nós somos inimigos dele. Nós somos inimigos dele. Você sabia que você é um inimigo de Deus? Você já pensou que você é um inimigo de Deus? Todo mundo fala, mas Deus te ama. Deus te ama, você é o filho de Deus. Será? Quando nós nascemos e crescemos e pecamos contra Deus, mostra que nós não somos filhos de Deus. Sim, Ele nos criou. Mas se Ele não perdoar os nossos pecados, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos inimigos de Deus, mesmo tentando ser a melhor pessoa possível, sabia? Nós somos inimigos de Deus. Então, por que Ele quer nos salvar? Será que Ele realmente quer? Por que Ele deveria nos salvar e nos perdoar os nossos pecados? Ele deveria? Não, nós não merecemos. Sabe o que nós merecemos? Que o samaritano passa lá no outro lado da rua e nos deixa. É isso que nós merecemos. Mas não é assim que Deus é. O Senhor é muito misericordioso. Isso quer dizer que Ele dá sua graça, seu favor a pessoas que não merecem. E o Senhor Jesus Cristo, que é o samaritano, enquanto nós estávamos fracos, mortos em nosso pecado, e a Bíblia fala, Cristo morreu por nós. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Cristo deu a sua própria vida para nos salvar. Imagina, nós lemos no livro de Romanos, que é possível que alguém morre em lugar de uma pessoa boa, né? É possível pensar que alguém morre para salvar uma pessoa que era muito boa, né? A nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo, nós podemos até dar a nossa vida
doar o nosso coração, nosso rim, ou fazer algo que salva a vida daquela pessoa. A gente pode até imaginar isso. Mas você ia dar sua vida por alguém que odeia você? Mas é isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele morreu por pecadores quando nós ainda odiávamos a Ele. Quando nós éramos inimigos dele ainda. Ele sofreu tanto na sua vida e na cruz para poder nos salvar. Por quê? Ele morreu para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Porque sabe que nós merecemos, por causa do nosso pecado contra Deus, nós merecemos morrer e ficarmos longe de Deus para sempre. A Bíblia fala que o salário do pecado, o pagamento que nós devemos receber por causa do nosso pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus, que nunca pecou, Ele morreu na cruz. E se nós pedimos a Ele por perdão e confessamos, falamos a Ele todos os nossos pecados, e que o nosso coração ama o pecado, e que nós temos odiado a Deus, se nós confessamos isso a Ele, Ele nos limpa e nos perdoa, e nos faz uma pessoa nova. Ele vai cuidar de nós, igual que Ele cuidou do judeu, machucado, quase morto. Ele vai nos dar um novo caráter, quer dizer que nós não vamos mais ser as pessoas desonestas, mentirosas, cheio de cobiça. Não, Ele vai nos fazer uma pessoa nova e que ama a Deus. E o que mais? O que Ele prometeu que Ele ia fazer ao voltar, pagar o que for necessário. O Senhor Jesus nos prometeu a vida eterna. E que quando o nosso corpo, que um dia vai morrer, quando o nosso corpo aqui na terra para de funcionar, a nossa alma pode estar no céu com o Senhor para sempre. E quando Ele voltar para a terra, Ele vai nos dar um novo corpo que nunca pode morrer. Muito mais ainda, né, do que só cuidar das feridas. Ele vai nos dar um novo corpo. E nós podemos estar com Ele no céu, na nova terra que Ele vai criar eternamente. Sem merecer. Se só nos confessamos a Ele que somos pecadores. E pedimos por sua graça, seu favor que não merecemos, Ele vai nos perdoar. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando com esta parábola. Não é maravilhosa? Eu conheço pessoas que pensam que Deus não vai nunca perdoar a elas. Pessoas que acham que eles pecaram demais, que Deus não vai poder perdoar um pecador tão ruim. Então, o que nós podemos falar, só um minutinho, o que nós podemos falar para uma pessoa assim? O que Deus mostrou nesta parábola? Que mesmo inimigos, Ele quer salvar. Pode falar, João. Daqui a pouco, tá bom? Só um minutinho. Nós vamos cantar agora o hino de número 34. Espera só um minutinho, deixa eu te explicar uma coisa sobre este hino. Este hino, se o judeu salvo poderia cantar, ele ia cantar este hino. Cada pessoa que recebe perdão dos seus pecados vai querer cantar este hino. E nós vamos cantar juntos, hino de número 34, versão 2.